Então, vamos lá, pessoal. Na aula passada, o Yuri trabalhou com vocês, eu acho que ele iniciou o químicos, né? Chegou a começar a falar de sólido. Semana que vem, quinta-feira que vem, dia 9, vai ser a mesma coisa, vai ter aula, porque eu vou ter palestra fora. Então, eu combinei com ele de continuar o assunto. Ele vai continuar com vocês, com sólido, deve fazer vórtices magnéticos. Eu pedi para ele fazer vórtices. Não sei se vai dar tempo de ele chegar em corda cósmica, mas pelo menos em vórtice ele chega. E aí depois, mais à frente, eu retomo essa discussão. Eu queria acabar um pouco essa discussão aqui do tensores de spin com vocês, porque isso é uma coisa que eu estou querendo caminhar para um terreno onde a gente vai fazer coisas novas. E aí depois a gente mais à frente retoma, que eu vou fazer com vocês instantões. Ele deve fazer monopolo, quer dizer, se ele chegar até a corda cósmica, aí eu faço monopolo e faço insta. Mas de qualquer maneira eu vou dividir essas coisas um pouco por aí. Eu acho que só semana que vem, só dia 9, só a semana que vem que eu tenho compromisso fora, aí eu pedi para ele dar aula no meu lugar de novo. Bom, então a aula passada foi a aula do Yuri, né, em que ele começou as configurações topológicas, os chamados defeitos topológicos. Ele está usando um livro bom, ele deve ter dado a referência do Hayarama para vocês, né, que é um livro bom, além do livro, talvez ele tenha passado, não sei, além do livro do Vilenkin também, que eu tinha colocado no início do curso. Bom, vamos lá. Então nós tínhamos trabalhado, né, várias discussões que nós fizemos sobre a questão do tensor de energia-momento, em presença de fontes, né, a troca de energia com fontes externas. E aí agora a gente estava começando, né, a caminhar para a discussão do momento angular e da invariância, então, sobre rotações espaço-temporais. Então nós já tínhamos visto, né, que as chamadas rotações do espaço-tempo do Minkowski, né, que são, na verdade, as transformações de Lorentz, né? Nem vou botar rotações, vamos colocar transformações de Lorentz gerais, né? Que são, na verdade, né, as rotações do espaço-tempo. Colocar-se rotações, né, um pouco no sentido generalizado, que pode ter os bustos, né, são rotações espaço-temporais e as rotações propriamente ditas, né? Vamos tentar trabalhar nessa aqui. Então nós já tínhamos introduzido, né, a ideia das rotações do espaço do Minkowski através das matrizes que realizam as transformações de Lorentz. E essas matrizes aqui, né, adquirem sempre essa forma. Sendo aqui os geradores, e esses geradores aqui na representação vetorial podem ser escritos como sendo menos I. Uma transformação infinitesimal, então, do Lorentz nas coordenadas ou em qualquer vetor, acaba sendo dada desse modo aqui. Isso vale para qualquer vetor, então. Se a gente tiver, por exemplo, um tensor, né, algo desse tipo, assim, um tensor, vamos dizer assim, T mi, então a transformação desse tensor aqui vai ficar ômega mi kappa, T kappa mi, mais ômega mi kappa, T mi kappa. Muito bem. Bom, então são as leis de transformação usuais que a gente sabe, a gente já tinha feito a questão da derivada também, já tínhamos trabalhado isso. E aí, se a gente pegar um campo genérico, então se a gente pegar agora um campo φ, que seja uma representação genérica do grupo de Lorentz, né? Então, vamos dizer assim. É um campo relativístico genérico. Então, a transformação dele segundo Lorentz então, vamos precisar
transformação de Lorentz em cima dele. Então vamos ter aqui a matriz, nós chamamos de uma matriz exponencial de 2, número capa lambda, sigma lambda, atuando em fio. Então essa é a transformação, essa aqui é a que a gente chama de matriz de spin, na representação daquele campo, né? Depende se o campo é um campo, por exemplo, vetorial, se é um campo espinorial, se é um campo espinor tensorial. Então isso aí vocês devem ter visto nas aulas que eu mandei, que eu pedi para vocês olharem. Então isso aqui é a matriz de spin, que são os geradores do grupo de Lorentz, né? Matriz de spin, na representação do campo fio. E aí a gente define a transformação a variação infinitesimal de Lorentz para o campo φ, fica sendo para nós, né? Então a gente faz aquela famosa expansão, filhinha de x mais delta x, né? Então vai ficar menos, né? Só para lembrar do sinal correto. Então, isso aqui, transformação infinitesimal escrita desse lado, eu faço em primeira ordem no parâmetro ômega, e aqui vou expandir isso aqui em primeira ordem também. Então, isso aqui fica filhinha de x, né? Mais delta x mi, dmi, filhinha de x. Né? Mas aí, esse filhinho aqui é φ mais delta φ, então isso aqui vai dar ali um infinitésimo de segunda ordem. Então, a menos de um infinitésimo de segunda ordem, eu posso tirar o linha daqui. E aí fica o delta φ, que é o fininho de x menos o φ de x. Variação local do campo, então, que é o fininha de x menos o φ de x. Para nós, então, aqui. Menos aqui vem para cá com sinal menos, mas aí o delta x mi está lá, então é menos ômega mi x mi dmi φ. Estou substituindo aqui, ó, o delta x mi. Esse termo aqui passa para o lado de cá, é menos delta x mi, mas delta x mi está lá. Vamos ver até assim. X dmi, né? Isso aí vem para cá com esse sinal menos e esse aqui continua com o sinal mais. E aí aqui é a parte de spin. Então essa aqui é a parte orbital. Nós já tínhamos visto, quando a gente falou do campo escalar, a gente vê que o campo escalar ele tem essa transformação sobre rotação. Quer dizer, a transformação de rotação do campo escalar, essa parte aqui é a identidade. Os sigmas são zero, então fica filhinho de x' igual a φ de x. E a variação por rotação vem só da variação do argumento. Então é só esse termo aqui. E aqui é a parte de spin, claro, que é zero para campo escalar. Ômega capa lambda, o gerador, sigma capa lambda, e aqui o campo φ. Eu acho que eu já tinha comentado com vocês, né, que, claro, dependendo da representação onde o campo está, ele vai carregar índices. E os índices são saturados com essa matriz aqui, não o índice capa lambda, mas essa matriz aqui, né? Essa matriz aqui é uma matriz sigma capa lambda, índices aqui. Esses índices aqui são os índices da representação onde esse campo está. Só estou lembrando isso aí a vocês. Eu estou deixando de forma fechada assim, né? Mas essa matriz aqui, quer dizer, aqui a gente tem que imaginar que isso aqui é uma contração feita no sentido matricial. Essa matriz aqui, vamos dizer, é como se fosse isso aqui, sigma capa lambda, elemento alfa beta, e aqui o campo φ beta. Esse índice é o índice da representação onde o campo está.
Só para lembrar vocês. Muito bem. Então a gente estava fazendo isso. Mas por que os vetores, os tensores se transformam de maneira diferente que os campos? Não, porque, na verdade, isso aqui é a transformação infinitesimal. Se você olhar... Pois é, se você fizer essa... Se você disser que esse campo aqui é um campo vetorial... Deixa eu apagar isso. Então, posso contar isso aqui. Só para lembrar, então, a vocês aqui o seguinte. Suponhamos que esse campo φ, por exemplo, seja um campo vetorial. Vou identificar ele como sendo um campo a capa de x. Vamos dizer que ele seja um campo vetorial. Então, a lei de transformação vai ser essa aqui. Delta a capa de x vai ser menos ômega mi. Onde é que é certo? Aqui, desculpa, aqui eu estou fazendo a transformação, vamos dizer assim, tipo vetorial. Não estou levando em conta que isso aqui é um campo, estou levando em conta que isso aqui é um vetor constante. Claro, se esse objeto aqui for, vamos agora supor que esse objeto aqui seja um campo. Vamos botar a transformação. Ali você está supondo vetor constante. Lá é como se fosse um vetor constante. Aqui não, aqui é um campo. São coisas distintas. Isso, uma coisa distinta. Aqui está vindo então essa parte aqui, vai estar aqui. Essa parte aqui está levando em conta que isso aqui é uma função de x. Porque esse termo aqui vem do delta x. Se ele não tiver dependência de x, se ele for um vetor constante, só entra aquela parte. Aquela parte é o puro spin, vamos ver agora. Então, se esse campo aqui é um campo vetorial, então agora que vai ficar a coisa assim. Ó. Ômega capa lambda, sigma, que eu estou chamando de sigma capa, vamos fazer o contrário, vamos chamar esse campo aqui de arro, para evitar o índice capa que já está saturado lá. Então aqui fica arro. Então essa parte aqui, ela não vai mexer no índice do campo. Ela vai olhar o campo como se fosse meramente um escalar. Agora, aqui, se esse campo aqui é um campo vetorial, então ele tem um índice vetorial. Então essa matriz aqui, ela vai ser a matriz ρ, sigma, a sigma de x. Então essa parte aqui é que está identificando a representação onde esse campo está. Se esse campo é um campo vetorial, ele tem um único índice, eu vou pegar essa matriz do grupo de Lorentz e vou representá-la na representação vetorial, que é essa aqui. E agora, esses elementos de matriz aqui nós conhecemos, são esses aqui. Então eu chego aqui, substituo isso aqui por menos i. E aí vai acabar aparecendo o escalar, isso, né? vai aparecer, aí vai dar menos i delta o capa eta lambda sigma menos eta capa sigma delta o lambda. Aí substituo isso aqui, aqui. Esses índices vão bater aqui e aqui. E aí esse menos i, esse i dá 1, vai dar um fator meio. E esse ômega aqui é antissimétrico. Então vão aparecer duas combinações que vão se somar e vão dar o fator 2. E aí, jogando tudo isso aqui nessa matriz de representação do grupo de Lorentz, isso tudo aqui, tudo isso aqui feito junto, vai dar para nós, no final de tudo, o ômega ρ, sigma, a sigma de x. Que é exatamente isso que está aqui. Só que aqui eu chamei de mi, né? Mi, ρ, sigma, sigma. Então essa parte aqui, justamente é a parte que está vendo o spin do campo. E essa parte aqui é a parte orbital, é a parte que ela olha para o campo como se fosse um escalar. A componente é a mesma, ele não mistura. É o mesmo componente que está aqui. Se fosse um campo escalar, isso aqui é zero, ele teria exatamente a mesma transformação. Então esse primeiro pedaço é o pedaço que olha para o campo, independentemente dele ter um caráter tensorial ou não. Agora, essa segunda parte aqui é a parte que vai vir para nós o spin. Então é isso que a gente está dizendo. A diferença de lá para cá é só esse termo, certo? Bom, vamos lá, vamos continuar. Então, nós queremos ver agora, vamos fazer a primeira, um trabalho tradicional, um trabalho canônico que aparece na literatura em geral, que é supor já o seguinte, um Lagrangiano, depois vamos fazer os casos mais especiais, mais complicados. Vamos pegar então a ideia de que o Lagrangiano só depende dos campos e das derivadas primeiras do campo. Então não temos derivadas superiores. E vamos partir do pressuposto de que, já devido à invariância translacional, nós não temos dependência explícita
nas coordenadas espaço-temporais. Ou seja, nós não temos fontes externas. O fato de não ter dependência explícita em X significa a ausência de fontes externas. Então, o campo é livre, ausência de fontes externas. Então, nós só temos, basicamente, o nosso lagrangiano, né? Não temos presença apenas de campos, né? Temos apenas campos Então esse é o caso ideal que geralmente a gente estuda para ter a primeira ideia, mas eu depois vou querer trabalhar com vocês casos mais especiais. Então a gente está supondo que o campo é livre, quer dizer, campo livre não, o sistema eu só tenho campo, o meu lagrangiano não depende de background, de fundo, de influência de nenhum outro sistema. Ele é um conjunto de campos que se propagam e que podem estar em interação. Então é um lagrangiano genérico, só que na ausência de fontes externas. Quer dizer, o lagrangiano ele contém apenas os campos que representam o nosso sistema, sem a interação do nosso sistema, quer dizer, os nossos campos estão aqui, esse é o nosso sistema, nós temos um conjunto de campos aqui, e não temos, aqui teriam fontes externas, a gente poderia ter um acoplamento no meu sistema de campos com fontes externas, não estou tendo, eu tenho apenas os meus campos isoladamente livres, né? É isso que eu estou querendo dizer. Por exemplo, naquele caso que nós já tínhamos estudado, se a gente pegasse um lagrangiano que tivesse, por exemplo, sei lá, lagrangiano de Maxwell, menos um quarto de F mini e F mini. E aí nós poderíamos ter colocado aqui as fontes externas, J mi de X a mi de X. Então isso aqui está marcando uma interação, quer dizer, meus campos estão aqui, essa corrente aqui é uma corrente externa, eu não tenho uma dinâmica para ela não figura como campo do meu lagrangiano. Quem é o campo do meu lagrangiano? É o campo eletromagnético. Isso aqui vai fazer o papel de uma fonte. Então isso aqui marca uma dependência explícita em X. Então essa situação está ausente, nós estaríamos tratando só do campo eletromagnético. É isso que eu estou querendo dizer com isso. Nós já tínhamos mais ou menos falado sobre isso, mas é só para relembrar. Então vamos lá, então o nosso lagrangiano ele depende das coordenadas espaço-temporais, mas via campo e via derivada do campo. Então, o nosso lagrangiano, φ de φ, ele é um lagrangiano, no final do dia, ele é um lagrangiano que depende de x, mas a dependência de x, né, é via campo e derivada de campo. Quer dizer, a dependência é implícita, né? Vou colocar assim, via campos e suas derivadas. Então é claro, como o meu lagrangiano é uma função escalar, ele deve ser um escalar, né? Não pode, espera que o lagrangiano não tenha caráter vetorial, ele não tem componente, ele vamos dizer assim, é uma função única, né? Então, ele como uma função escalar, vamos dizer, a variação sobre vamos dizer, Lorentz, vou chamar esse L aqui, essas variações aqui são variações de Lorentz. São infinitesimais, são as variações de Lorentz. Então, como uma variação de Lorentz do meu lagrangiano, como uma função de x, né, ele vai ter essa variação, ele é um escalar. Então, ele não tem espinho, o lagrangiano não tem espinho, é um escalar. Então, ele vai variar assim, menos ômega μi xmi dmi. Então, essa é a variação do meu lagrangiano sobre transformação. Eu olho o lagrangiano como uma função de x via campos e suas derivadas. Só que, por outro lado, o meu lagrangiano ele vai sofrer a variação de Lorentz dele. Por quê? Porque os campos variam e a derivada do campo varia. Então, a gente vai ter o seguinte, eu posso dizer o seguinte, a variação de Lorentz no meu lagrangiano pode ser expressa de uma outra forma, como sendo a derivada do lagrangiano em relação aos campos, e aí a variação de Lorentz dos campos, mais
a derivada do Lagrangiano em relação às derivadas dos campos e, claro, a variação de Lorentz das derivadas dos campos. Então, são duas maneiras de eu ver a variação do Lagrangiano. Primeiro, eu olho para o Lagrangiano como sendo uma função escalar de x'. Função escalar e que depende de x via campo. Eu não tenho uma dependência explícita. Se eu tivesse uma dependência explícita, eu teria que colocar aqui mais variação do Lagrangiano em relação a x', variação de Lorentz de μ. Eu não tenho. Estamos pegando só um sistema de campos que interagem entre si, mas na ausência de agentes externos. E aí, então, essa é uma outra maneira de eu olhar para o Lagrangiano. Mas ao mesmo tempo que o meu Lagrangiano tem essa variação, porque ele é uma função escalar de x, ele tem essa variação via campo. Ele depende do campo e da derivada dos campos, então essas variações vão afetar. Então as duas coisas têm que ser iguais. Vamos lembrar aqui o seguinte, a variação de Lorentz do campo está aqui. Só para eu lembrar assim. E aqui a variação da derivada. Deixa eu apagar isso aqui. Agora observe o seguinte. Nós já tínhamos falado aqui na aula, né? Já tínhamos colocado, já até deixado como tarefa para vocês o seguinte, que quando, se a gente pegar, vou só chamar a atenção de vocês para isso, supondo que eu tenha a derivada do campo e que eu faça uma transformação de Lorentz nesse objeto aqui como um todo. Peguei de φ de x. Então, se eu fizer uma transformação de Lorentz, isso aqui vai um d'mi do filhinha de x'. Pela regra da cadeia, derivar em relação a x'mi é derivar em relação a x', vamos dizer assim, derivar em relação a x' e derivar x'ni em relação. Derivar em relação. Derivar. Então, a derivada em relação a x'mi, eu posso expressar dessa forma. Eu derivo em relação a x'ni e derivo x'ni em relação a x'mi. Eu vou representando essa derivada aqui por um derron de isso aqui. Então, a transformação, estou colocando aqui a transformação de Lorentz da derivada. Isso aqui é o derron de linha mi, usando a regra da cadeia. E aí, filhinha de x'. Filhinha de x' nós já vimos, a exponencial de ômega kappa lambda, sigma kappa lambda, atuando em φ de x. E aí, é claro, na hora da expansão infinitesimal, eu vou expandir isso aqui como sendo φ de x mais π sobre 2. Vou colocar assim, só para não ficar escrevendo isso. Ômega pontinho k, sigma, significa essa contração aqui, atuando em φ. Tá? E claro, aqui também eu posso fazer essa derivada. Então, com isso aqui eu vou ter a derivada de φ de x, né? Aqui eu tenho a derivada linha, vou colocar assim, a derivada linha de filhinha de x'. Aqui eu posso pensar isso aqui da seguinte maneira. Isso aqui é derivada linha de filhinha de x mais delta x. Então, do lado esquerdo, eu vou produzir d'mi filhinha de x mais dx, delta x, vezes isso. Então, eu vou escrever isso aqui dessa maneira, deslocando esse ponto aqui, x' é x mais delta x. Por que eu estou fazendo isso? Porque isso aqui, deixa eu botar isso aqui em cima, vou botar assim, fica mais fácil. Isso aqui é o nosso d'mi, só para lembrar vocês, né? Então, eu substituí o d'mi pela transformação de coordenadas e substituí o filhinho de x' pela sua transformação. Está aqui. Faço a expansão infinitesimal aqui, vou fazer a expansão infinitesimal aqui. Nós temos o seguinte, x'mi é x' mais delta x', onde esse delta x' aqui nós já sabemos, é ômega mi, kappa x kappa. Então, derivada de x' em relação a x, fica claro para nós. Se eu quiser derivar x' mi em função em relação a x', embaixo, então, é só botar. O primeiro termo vai dar um delta de μ. E o segundo termo vai ficar mais ômega, mi kappa. E aí?
a derivada de xk em relação a xν, que dá um delta de kν. Então é claro que isso no final do dia dá ômega de μ. Então isso é a derivada de xν em relação a x, mas o que eu estou precisando é o contrário. É a derivada do x em relação a xν, que é a matriz inversa. Então, claro, se eu tenho uma matriz que é 1 mais ômega, em primeira ordem ômega, o inverso é 1 menos ômega. Então, fica a derivada de xν em relação a x'μ, é só usar a matriz inversa, vai ficar delta μ menos ômega μ. Então, isso aqui eu conheço. Então, é claro que eu conheço, posso trabalhar esse termo aqui. Então, esse termo aqui, ó, usando essa definição, usando essa expressão aqui, eu inverti, na verdade, o jacobiano. Quer dizer, normalmente o que a gente tem é a derivada de x'm em relação a x'm. Nós já tínhamos escrito. Claro que essa matriz aqui, dx'm a k, isso aqui me dá um delta de μk. É o inverso. Então, a matriz inversa é a derivada de x em relação a x'm. Então, a matriz inversa de 1 mais ômega é 1 menos ômega. Então, foi o que eu fiz aqui. Então, esse jacobiano aqui eu sei quem é. Delta μ menos ômega μ. Então, isso aqui é delta μ menos ômega μ. Claro, tudo isso aqui atuando em dμ. Então, o primeiro termo vai produzir dμ atuando no φ de x. E desse lado aqui, quando eu fizer essa expansão aqui, isso aqui para mim é d'μ do φ', essa função calculada em x, mais delta xk dk atuando em d'μ φ' no ponto x. Só que aqui, isso aqui já é um infinitésimo de primeira ordem. Então, d'μ de φ' de x é dμ φ mais delta. Então, isso aqui vai dar um termo de segunda ordem. Então, já que tem esse delta aqui, infinitesimal, essa variação infinitesimal, eu posso apagar, como a gente faz no campo. Então, eu vou ter, na verdade, como comparado aqui, ó, vai ficar d'μ de φ' de x menos dμ, que vem daqui, do φ de x. Então, eu posso calcular a variação do dμ de φ de x, que é, por definição, d'μ é tudo novo na coordenada x, menos tudo antigo na coordenada x. Então, desenvolvendo isso aqui, aí eu sei que é isso aqui, então, pegando esse, menos esse primeiro termo, eu tenho esse pedaço aqui, essa derivada aqui, vai atuar aqui. Então, só fazendo, substituindo tudo aqui, trabalhando, não é óbvio, né, mas é rápido mostrar que a derivada, a variação, que é isso aqui é justamente a variação de Lorentz da derivada do campo, que é isso aqui. Isso aqui dá exatamente a derivada da variação de Lorentz do campo. Então, vocês podem mostrar que a variação da derivada do campo é a derivada da variação do campo. Então, fica claro, a partir dessa relação aqui, a gente tira tudo. Então, nós já tínhamos trabalhado no quadro que eu apaguei, a variação de Lorentz do campo. Então, se a gente pegar aquela expressão que eu apaguei e tirar a derivada dela, vai dar exatamente esse cálculo que está aqui. Pegando esse termo do lado esquerdo, subtraindo desse termo em primeira ordem, esse primeiro termo aqui do lado direito, jogando isso aqui para cá e trabalhando a derivada desse termo. Só isso. Então, é uma tarefa simples. Então, a gente está mostrando que a variação, a derivada da variação da derivada do campo é exatamente igual à derivada da variação do campo. Apesar de parecer óbvio, não é. A gente tem que mostrar. E aí a gente mostra dessa forma. Então esse termo aqui, e aí aqui a gente vai usar esse equação, a gente vai colocando. Essa é a variação do Lagrangiano, vista via campo sua derivada. Então eu posso substituir esse termo aqui pela derivada da variação do campo, dos campos. Tá lá. Então eu tenho a variação do Lagrangiano vista de dois pontos de vista. Relatada por dois pontos de vista.
O lagrangiano, como uma função de x, uma função escalar de x, ele sofre essa variação. Mas, como o lagrangiano é uma função dos campos e suas derivadas, a sua variação via campo e suas derivadas é aqui a gente usa as equações de Euler-Lagrange. Já que eu estou trabalhando com o lagrangiano que só depende de primeira ordem das derivadas, então dl dφ pelas equações de Euler-Lagrange é a mesma coisa que dI de dl dφ. Então aqui nós estamos usando Euler-Lagrange. E aí a gente está tendo a derivada desse objeto aqui vezes ΔL, mais o próprio objeto vezes a derivada do ΔL. Então o lado esquerdo dessa equação pode ser incluído numa forma de uma derivada. Ele ficou assim para nós. Variação do lagrangiano em relação às derivadas dos campos vezes a variação de Lorentz dos campos. Ao lado esquerdo. O lado direito, menos. Vou substituir, vou subir esse mi aqui, tá bom? Então vai ficar menos ômega mi. Mi x mi dmi. Atuando em φ. Então a gente pode escrever daqui, é que deve sair uma lei de conservação. Está claro aqui, isso aqui já é uma boa proposta de lei de conservação. Tem uma derivada já. Vamos olhar esse termo aqui. Aqui vamos só olhar para uma coisa. Vamos pegar esse termo aqui, isso aqui é antes, eu posso trocar. Ó. Isso aqui é antissimétrico em mi. Então é claro, eu posso substituir isso aqui pela parte. Antes disso, às vezes vamos fazer o seguinte, vamos trocar os índices, né? Vamos chamar. Como isso aqui é antissimétrico, vou colocar mi. E aí vai ficar com isso normal. Só troquei os dois índices que estavam aqui. E aí fica ok. Oi. Por que você colocou φ ao invés de L? Aonde? Não. Ah, não, porque está errado. Obrigado. Isso aqui é isso aqui, eu esqueci isso aqui. Tem razão. O φ está aqui. Do lado esquerdo é tudo φ, o lado direito é tudo L diretamente. Obrigado. Então, só troquei a ordem aqui, aí trocou o sinal. Isso aqui é antissimétrico em mi. Como isso aqui é antissimétrico em mi, eu posso antissimetrizar aqui em mi. Então, eu posso escrever o lado direito como sendo 1 meio de ômega mi x mi dmi menos x mi dmi. Antissimetrizo em mi. Só para ficar com tudo, porque já que isso aqui é antissimétrico, a equação tensorial, ela pede que a gente tem que sempre respeitar as simetrias e antissimetrias. Como isso aqui é antissimétrico, essa contração só vai ver a parte antissimétrica dessa combinação aqui. Então, eu já seleciono aqui a parte antissimétrica dela, porque é a única que sobrevive. Deixa eu apagar isso aqui. Então vamos fazer o seguinte, vamos escrever o lado esquerdo. Então fiz a colagem das duas variações do lagrangiano, as duas formas de ver a variação do lagrangiano sob rotações. Tá? Então o lado esquerdo ficou dmi e aí agora a nossa variação de Lorentz aqui do campo. Então vamos colocar aqui a variação de Lorentz do campo. Para nós já tínhamos visto, ela é menos, a gente tinha colocado aqui, menos ômega, aqui eu já tenho o índice mi, né? Então a gente tinha esse menos um ômega kappa, vamos colocar assim, ômega kappa lambda, x lambda, d kappa, atuando em φ. Isso aqui é a variação do campo φ, a variação de Lorentz do campo φ. Essa aqui é a variação que vem do argumento, né? Então fica o ômega kappa lambda, d lambda, isso aqui é o delta x kappa, então é como se fosse um d kappa, delta x kappa, d kappa. É aquela variação devido
a mudança de argumento. É a primeira parte do ΔL de φ. E depois a segunda parte, a parte já do espinho. I sobre 2, ômega kappa lambda, sigma kappa lambda, atuando em φ. Isso aqui é o ΔL de φ. Vamos colocar assim. Estou fazendo isso para poder explicitar o ômega. O ômega é um parâmetro constante. Nós não estamos falando de transformações de Lorentz locais, são transformações de Lorentz globais. Aqui, como eu botei kappa lambda, lá, esse termo aqui é um termo independente, do lado direito da equação, eu posso renomear, vamos chamar o Ni de kappa, eu vou chamar isso aqui de kappa lambda, kappa lambda, kappa lambda, kappa. Só fazer isso aqui. Então vamos escrever para poder fatorar esse ômega kappa lambda. Então do lado direito ficou assim, o meio do ômega kappa lambda, e aí x kappa de lambda, φ, L menos d lambda, x lambda, d kappa, L. Do lado direito, certo? X kappa de lambda menos x lambda d kappa, que é um fator meio. E aqui então, eu tenho a mesma coisa, esse cara aqui é antissimétrico. Então eu tenho, bom, fazer a mesma coisa que eu fiz aqui. Kappa lambda é antissimétrico. Eu vou chamar de sinal mais, vou botar lambda kappa. Certo. Agora, é antissimétrico, então eu tenho que antissimetrizar aqui. Então eu sou também, vou ter que substituir isso aqui, vou botar aqui um fator meio. E aí vai ficar x lambda d kappa menos d kappa x lambda. Então, foi estava dentro do ΔL, né? Era a variação devido à mudança de argumento. Era só a parte orbital. E aqui é a parte de spin do campo. E aqui o lagrangiano é um escalar, ele não tem spin, só tem a parte orbital. E aí agora eu tenho tudo selecionado. Eu tenho fator meio global. E tenho esse parâmetro ômega kappa lambda que eu posso excluir. Então eu posso tirar esse, é um parâmetro constante, ele sai daqui, desculpa, aqui é lambda kappa, né? Então, peraí, então eu posso, de novo eu posso, como isso aqui é lambda kappa, lambda, eu posso chamar isso aqui, troco lambda vira kappa e kappa vira lambda. Então isso aqui, o lambda vai virar kappa e o kappa vai virar lambda. Então a mesma coisa que eu fiz aqui. Então, o lambda vira kappa, o kappa vira lambda. Tá certo. Então, fatorei ômega kappa lambda, ômega kappa lambda, ômega kappa lambda. Está fatorado aqui. Então ficou esse termo aqui. Então, vamos botar lado, vamos desenvolver esse lado direito. Isso aqui já está sob a forma, ó. Tem essa derivada atuando nisso tudo. Então, de uma certa maneira, eu já tenho aquilo que é típico de uma equação de continuidade. Mas o lado direito não está sob a forma de uma equação de continuidade. Então, o que eu posso escrever esse termo aqui da seguinte maneira. D lambda de x kappa lagrangiano. Claro, agora eu tenho que subtrair a derivada do x que vai aparecer. A derivada lambda do x kappa é menos eta lambda kappa. Vai aparecer menos eta lambda kappa lagrangiano. Então, esse aqui eu transformei esse termo num termo típico de equação de continuidade, mas me sobra esse termo aqui. Eu vou fazer a mesma coisa aqui. Sinal menos global, vou transformar esse termo aqui num d kappa do x lambda L. Mas aí, é claro, eu vou ter que subtrair a derivada kappa do x lambda, que é eta de kappa lambda. Um sinal menos, vai ficar mais. Então vai ficar aqui mais eta kappa lambda L. Então eu transformei o lado x direito em termos típicos de equação de continuidade, que tem também derivada. Agora, esse termo aqui, a matriz métrica é simétrica, então isso aqui fica menos eta lambda kappa e mais eta kappa lambda.
Então, esses termos indesejados, opa, tudo bem, Daniel? Esses termos indesejados, eles se cancelam. E aí sobra para nós esse termo aqui, que é típico de equação de conservação. Então, esse lado direito da equação, ele acabou podendo ser colocado assim. D lambda x kappa L menos d kappa x lambda L. Vou colocar assim. Aí você usa umas deltas aí, dá para resolver tudo? Oi? Aí você coloca umas deltas aí, dá Isso. pra deixar Aí a gente igual. quer, como aqui a gente quer, na verdade, delta, a gente tem na verdade dmi de alguma coisa. Essa estrutura que está aqui dentro, observem bem, ela tem, essa derivada está aqui, isso aqui me produz, dentro desse parêntese grande aqui, que está sujeito a essa divergência. Eu tenho o índice I e tenho os índices kappa lambda. Então, o lado direito, o lado esquerdo da equação é alguma coisa desse tipo, dmi. E aqui eu tenho um tensor com essa estrutura, o índice mi em cima e dois índices kappa lambda embaixo. Do lado direito, eu tenho kappa lambda, mas o índice mi é saturado. Então, como o Gabriel falou, eu posso fazer o seguinte, eu posso transformar esse d lambda num dmi e colocar aqui um delta de mi lambda. Posso transformar esse d kappa aqui num dmi. Coloco aqui o delta de mi kappa. Então aí agora eu fico habilitado a jogar todos esses termos dentro de uma derivada. Deixa eu recolher a constante de função. Então nós ficamos assim, dmi, aquele de laranja. Chegou aqui, cara, que perfume. Não, vai em frente. Não, não, poxa, veio rápido. Propagação da luz. Então tá, temos aqui esse nosso dmi. Então vamos botar o que a gente tem aqui dentro. Vamos trazer. Então a gente vai ter PL de dmi, vou fazer o seguinte. Dmi φ. Esse terminho aqui. PL de dmi φ, x kappa de lambda φ. É esse termo aqui. Depois esse termo aqui. Menos, né? DL dmi φ. X lambda d kappa φ. Certo? X lambda d kappa φ. Aí tem a parte do spin. O sobre 2 desapareceu, né? Mais I. Mais I. Opa. Deixa eu ver essa parte aqui. A PL de dmi φ. A parte do espinho está aqui. E aí agora eu vou trazer esses termos aqui para o lado esquerdo. Então eu venho para cá. Aqui menos. Delta mi lambda. X kappa L. Mais delta mi kappa. Isso tudo aqui igual a zero. Então a gente tem uma típica equação de conservação, uma típica equação de continuidade. Agora vamos observar aqui, ó. Tem esse x kappa aqui. Vou pegar esse x kappa que está aqui e tenho esse x kappa que está aqui. Então isso que está aqui o x kappa, então, se vocês observarem, olha a estrutura que ele está multiplicando. O x kappa está multiplicando essa estrutura aqui, ó. dl d dmi φ, d lambda φ, menos delta de mi lambda L. Depois o mesmo vale para o x lambda, só que vem com sinal menos. O x lambda está multiplicado aqui, ó, menos x lambda
D de mi φ, D capa φ, menos, é que isso vai aqui, né? Mi capa. Mas se a gente lembrar das aulas anteriores, ó, o que está aqui dentro desse parênteses aqui é justamente o tensor de energia e momento. Isso que está aqui é justamente aquele nosso tensor canônico de energia e momento, mi lambda. Definiu-se dessa forma. Então, do lado, esse termo aqui, eu vou separar aqui agora, esse termo do x lambda é esse aqui e esse aqui. Então, esses dois termos, o primeiro termo ficou x capa, e aí esse tensor de energia momento canônico, mi lambda. E esse aqui é o tensor canônico, mi capa. Deixa eu apagar isso aqui. Lembrando das aulas anteriores. Isso sempre na hipótese que nosso lagrangiano não depende de derivadas mais altas e que nós não temos fontes externas. Não temos, você já tem a invariância translacional porque o lagrangiano não depende explicitamente de x. Então vamos trabalhar essa situação porque aí a gente vai querer depois compreender quando fontes externas podem gerar torque nos campos que se propagam. A gente vai querer ter isso aí em conexão com a spintrônica para poder entender como, por exemplo, correntes fotônicas de spin podem sofrer torque devido a certas fontes externas. Então, vamos trabalhar isso posteriormente. Só estou querendo preparar o terreno para isso. Então, a nossa equação ficou assim: dmi de x capa, tensor de energia momento canônico, vou chamar assim, mi lambda, mi capa. Então, esse aqui é o x capa. O primeiro termo é esse aqui, x capa, tensor de energia e momento canônico, mi lambda, menos x lambda, tensor canônico, vou botar esse canônico embaixo, mi lambda, menos tensor canônico. Lembrem-se, nós já sabemos isso. Nós já discutimos nas aulas anteriores que tem uma diferença entre o tensor de energia e momento canônico e o tensor de energia e momento que a gente chama de melhorado, improved. Que a gente mostrou, por exemplo, em dois casos, né? Quando a gente pegou, por exemplo, as equações de Maxwell, a gente viu que, trabalhando o formalismo canônico, a gente tem um tensor de energia e momento. Trabalhando pelas equações de campo diretamente, a gente tem outro tensor de energia e momento, que é simétrico e invariante de Gauge. O tensor canônico tem vários defeitos. Na teoria de Gauge ele não é invariante de Gauge, como nós mostramos no caso do campo de Maxwell, e ele não é simétrico. Mas aí a gente mostrou naquela aula que a gente pode passar do canônico para o melhorado colocando termos que são divergências totais que não vão afetar a definição de energia. Porque esses tensores descrevem densidade de energia. Se a gente integrar no espaço para tirar a energia, a gente consegue conectar os dois tensores. A gente trabalhou isso em duas aulas anteriores. Então, só para lembrar vocês, porque vocês poderiam pensar, por que eu não estou colocando aqui o θ, tensor energia momento, θ mi lambda, θ mi capa? Porque o que sai daqui é o tensor de energia momento do formalismo canônico. Então eu estou respeitando a formulação canônica. Mas, então essa parte aqui cuidou com essa aqui, então ficou mais esse pedacinho aqui. Mas então é aqui que está o spin. Se o campo for um campo escalar, todos esses sigma, kappa, lambda são zero. Nós não temos, né, representação, matriz representativa de Lorentz no setor escalar. Então esse aqui é zero. Então esse termo não tem, mas aqui ele tem. Que esse termo aqui só vai aparecer quando o campo tiver uma representação em que os geradores do grupo de Lorentz não são trivialmente representados. Então isso aqui está me dando uma equação de conservação. E aí a gente está vendo, isso aqui descreve a energia momento. Então isso aqui é como se fosse um produto vetorial no espaço de Minkowski, é R vetor P, o produto vetorial. E aqui é a parte de spin. Então esse pedaço aqui nós associamos com a densidade, quer dizer, como se fosse um tensor canônico, chamar de L assim, tensor canônico de momento angular orbital, que eu vou chamar L canônico, kappa lambda, definido dessa maneira. X kappa, T canônico, mi lambda, menos X lambda, T canônico, mi kappa. E esse aqui é o tensor de spin. T mi, S mi, kappa lambda.
Então, esse tensor é antissimétrico em capa lambda desde o início, porque essas matrizes são antissimétricas em capa lambda. E aqui, obviamente, isso aqui é antissimétrico em capa lambda. Então, nós temos um tensor que é a mistura de uma parte orbital. Vocês estão lembrados que essa parte aqui, ela veio exclusivamente da dependência em x dos campos. Ela veio daquele famoso delta xmi que eu contraía com dmi, que era a variação devido à mudança de argumento. Então, essa parte é a parte puramente orbital. Professor, esse primeiro campo também tem antissemina. Oi? Esse primeiro tensor também tem antissemina. Ah, tem, eu esqueci, deixa eu botar. Obrigado. Bota assim, vamos botar assim, botar o mi aqui, como eu fiz aqui. Bota o capa lambda para cá. Então, esse é o tensor de momento angular orbital. E esse aqui é o tensor de espin. Então, a gente pode definir um tensor de momento angular total. Então, a gente vai ver, vamos chamar esse tensor de momento angular total, Jmi, capa lambda, que obviamente é antissimétrico em capa lambda, então é menos Jmi lambda capa. E ele é definido, então, por essa soma. É o tensor canônico de momento angular orbital mais o tensor de espin. Então, isso aqui é o tensor de densidade de espin. Esse aqui está medindo exatamente só aquilo que está levando em conta a representação do campo. E aí a gente tem, bom, simetria em capa lambda, que eu ia chamar a atenção, tá? E aí tudo bem, fica só lembrar que a gente, bom, aqui, desculpa, capa lambda, capa lambda, tá certo. É x capa aqui lambda, então tá, que a definição desse cara está dada aqui. Então eu posso apagar isso aqui. Então aqui a primeira consequência. Então, claro, vamos pensar aqui uma coisa. Se eu pegar então, essa equação de conservação, vamos escrever só rapidamente aqui. Então, a nossa equação de continuidade ficou assim: dmi, jmi, capa lambda, igual a zero. Então, vamos pegar, abrir essa equação aqui, d0, 1 sobre c, derivada temporal do j0, capa lambda, mais derivada espacial aqui, di, ji, capa lambda, igual a zero. Se nós pegarmos agora o J0, vamos lembrar que quem é J0, capa lambda. É a parte orbital, derivada do Lagrangiano, em relação a d0φ vezes x capa, vou botar aqui, perdão. Era isso, né? X capa, T mi, só que nesse caso aqui é T0, lambda, né? Menos x lambda, T mi capa, né? Então, derivada agora pelo Lagrangiano, em relação a D0 φ, aqui, D capa φ. E depois o termo de espin, que é mais derivada do Lagrangiano em relação à derivada temporal e sigma capa lambda. Então, isso aqui é a nossa componente J0. Então, se a gente observar aqui, ó, isso aqui, lembrar da nossa definição do tensor de energia momento canônica, T mi, TL, dφ, dφ, menos delta mini Lagrangiano. Esse é o nosso F, né? Agora tem que colocar esses termos aqui. Desculpa, eu vou deixar esses termos para depois. Vamos colocar esses termos aqui. Então, esse termo aqui, que é o x capa T 0 lambda, aí vai ficar menos delta 0 capa, né? Então, T delta 0 aí é o lambda, L. E a parte que vem desse aqui vai ficar, aqui tem um x capa também.
Então, só colocando aqui a definição, isso aqui é o momento angular orbital. É xk do T0 lambda, mas o T0 lambda ainda tem esse pedaço aqui. Então, fica menos xk, delta 0 lambda, lagrangiano. E depois o pedaço que vem desse aqui, que vai ficar mais x lambda, delta 0k, lagrangiano, e depois o termo final aqui, que é o termo dl, d0 φ e sigma k lambda, parte disso. Então essa aí é a componente zero. Então esse pedaço aqui, como esse índice aqui é zero, isso aqui tá, quer dizer, esse termo aqui só vai, quer dizer, esse cara aqui vai poder ter os seguintes componentes: J0, esses dois índices embaixo são antissimétricos, ele vai poder ter uma componente espacial, uma componente temporal. Claro que ele pode ter espacial e temporal, mas aí é menos essa. E aí ele pode ter a componente J0 e J também. Ele pode ter, aqui nesse capa lambda aqui, né? Quer dizer, a gente vai poder, quer dizer, quando pegar essa equação aqui, deixa eu fazer assim, a gente pode pegar, tem a disposição aqui, capa lambda igual a tempo, espaço, ou espaço, espaço. Essa equação aqui, quer dizer, isso aqui é uma equação de continuidade, DDT dessa grandeza aqui. Agora, essa grandeza dessa equação aqui, deixa eu apagar isso aqui, ela ainda se quebra em duas, né? Eu posso ter duas equações de conservação aqui. Uma quando esse índice for temporal e esse espacial. Então vai ficar 1 sobre C, derivada temporal, J0, e aqui, por exemplo, o índice temporal e o índice espacial. Vamos chamar esse índice aqui de J. E aí aqui DI do JI, e aqui 0, J. Vou pegar todo o índice, vou pegar o K igual a zero, tempo, e o lambda igual a espaço, igual a zero. E aí tem uma outra equação, que vai ser 1 sobre C, J0, e aí eu posso ter as duas partes aqui espaciais, vamos dizer assim, JK. E aqui mais DI, JI, bom, deixa eu apagar isso aqui. Então, se nós pegarmos essa componente J0, 0J, né? Então, eu vou pegar esse índice aqui 0 e esse índice aqui J, e isso aqui vai produzir, esse índice aqui sendo 0, isso aqui só vai contribuir quando o kappa for 0, ou quando o lambda for 0. Então, essa componente aqui, vamos olhar essa componente aqui com um pouquinho mais de cuidado, né? Então, essa componente aqui vai nos dar x0, se eu pegar essa componente aqui, estou pegando a componente J0, 0J. Então, ela vai ficar para nós aqui x0, derivada L, relação D0 φ, e aqui vai ficar o índice espacial, DJ φ. Depois aqui a parte antissimétrica, menos xj e D0. Isso aqui é o 0J, J0. Porque sempre isso aqui é fixo. D0. E depois, esse termo aqui, menos xk, que é x0. E aí, se esse cara aqui for 0, for j, esse termo aqui não tem. Né? Aqui fica delta de 0, j. Então, esse termo aqui não tem. E aí, esse termo aqui vai ficar mais xj. E aí, delta 0, 0. E aí, aqui a parte, né? Vai ficar mais I, mais DL, D, D0 φ, I, sigma 0J φ. Então, esse é a componente J0. Agora, se a gente quiser pegar, onde é que está o spin do campo? O spin do campo,
ele está, quer dizer, depende do spin. A gente tem o spin relativístico, quer dizer, o spin relativístico é a matriz sigma kappa lambda. Mas essa matriz sigma kappa lambda, quando a gente estudou lá o grupo de Lorentz, a gente lembra que essa matriz aqui tem dois tipos de geradores, né? Sigma temporal espacial e o sigma espacial. Esses geradores aqui são geradores que nos dão os bustos de Lorentz. E esses geradores aqui são exatamente os geradores de SO3. Do SO3 espacial que está embutido na matriz de Lorentz. A estrutura da matriz de Lorentz era essa aqui. Boost, rotação. SO3 está aqui, os boosts estão aqui. E aqui estão os boosts. Nesse setor e nesse setor. Na primeira coluna e na primeira linha. E a matriz SO3 está aqui. E é aqui que a gente define o spin. O spin está aqui. O spin, vamos dizer assim, no sentido do grupo SO3. O spin, vamos dizer assim, não relativístico. O spin espacial, o spin verdadeiro, né? Então, o que seria interessante, quer dizer, desse tensor, é se a gente pegar a componente IJ, as componentes espaciais, aqui vai aparecer justamente a matriz espacial. Então, aqui vai aparecer justamente o gerador do spin. Então, vamos dizer assim, o spin, quer dizer, o tensor de spin do campo, ele reside nessa componente. O verdadeiro spin do campo, né, ele está aqui. Vou pegar a componente S0 e J. Quer dizer, a componente, no momento angular total, eu pegaria a componente J0, que é o que está nessa lei de conservação, e pegaria aqui esses dois índices espaciais antissimetrizados. É aqui que vai estar o sigma de J, o sigma JK, tanto faz. Mas é aqui que vai estar o spin. Então, esse objeto aqui, ele contém o tensor de spin. Então, esse aqui seria. Então, a gente identifica, por isso que a gente interpreta ele como tensor de momento angular, porque ele tem uma parte aqui, que junto com a parte orbital, representa o spin. E, claro, também porque ele vem como uma simetria do lagrangiano frente às transformações de Lorentz, que são rotações do espaço-tempo. Então, essa, vamos dizer assim, é a estrutura que a gente tira, né, para o tensor de spin em geral. Isso no formalismo canônico. Deixa eu apagar aqui rapidinho. Então, deixa eu voltar aqui. A gente já usou. Então, a gente ficou com a seguinte, vou botar aqui. Ficou assim, né? Deixa eu ver. Vou botar assim, legal. Só para chamar a atenção de vocês de uma coisa que a gente ficou então assim. A gente chamou isso aqui XK. Vou omitir agora o índice canônico, tá? Só para lembrar vocês, porque a gente está fazendo aqui é a formulação canônica. Esse tensor aqui não é o improved, é o canônico. Então, tensor canônico, mi lambda, menos x lambda, tensor canônico, mi kappa. Mi mais o tensor de spin. Só escrever ele aqui por extenso. Não, nem preciso, posso botar só o tensor de spin. Muito bem. Vamos fazer a seguinte coisa aqui. Se nós pegarmos, né, a equação de conservação, tá, no momento, pensa que equação de conservação, a invariância rotacional, o meu lagrangiano é um escalar de Lorentz, e a dependência em x nele está só no campo das derivadas do campo. Então, essa lei de conservação aqui está sendo válida. Está lá. Vamos aplicar, então, a quarta divergência aqui. Derivada mi do xk dá um eta mi kappa. Então, vai abaixar esse mi que vai virar kappa. Então, o primeiro termo vai ficar p kappa lá. Estou aplicando essa lei de conservação aqui. Nós vamos mostrar que isso é verdadeiro. Agora, eu só estou explicitando. Vamos abrir essa equação de continuidade já com essa expressão terminada para o tensor de momento angular. Então, o primeiro termo é a derivada daqui, batendo aqui, dá um eta mi kappa, que abaixa esse índice para cá.
Depois, o outro termo é demilâmina, mas a gente já sabe que esse tensor por si só é conservado. Então, quando essa derivada bater nesse termo, eu apelo para a conservação por invariância translacional. Zero. Vou fazer a mesma coisa aqui. Derivada mi do lambda, vai ficar eta mi lambda. Então, o mi vai descer lambda, então vai ficar menos t lambda k. Depois, derivada batendo aqui, dá zero também. E aqui, mais dmi, vai dar a divergência do tensor de espinho. Então, o que a gente está observando é o seguinte: a fonte de antissimetria, quer dizer, isso aqui nada mais é do que 2 vezes a parte antissimétrica do meu tensor de momento-energia. O que é a parte antissimétrica? É 1 meio de t k lambda menos t lambda k. Então, temos esse fator 2 aqui. Então, a gente está mostrando que, na verdade, isso aqui é igual a menos 1 meio. Esse colchetinho aqui, ele representa a parte antissimétrica. Então, isso aqui é 1 meio de t k lambda menos t lambda k. Por isso que eu vou ter o fator 2 aqui. Então, fica menos 1 meio de dmi SI k lambda. Então, se vocês lembrarem, quando a gente tirou o tensor canônico do campo escalar, ele deu simétrico. Se vocês lembrarem bem lá, o tensor, tensor do campo escalar de Cohen-Gordon, ele dava dmi igual a dmi menos 1 meio de eta mi dk completamente simétrico. Porém, quando a gente tirou o tensor canônico de Maxwell, ele não dava simétrico. Mostrou, opa, tensor de energia e momento de Maxwell não é simétrico. E a gente agora está entendendo por quê. Se o campo tem spin, o spin é fonte de antissimetria para o tensor de energia e momento. Então, aqui, se o spin for zero, o spin está aqui, né? O spin está aqui, o spin está aqui. E se não tiver aqui dentro, depende da matriz sigma k lambda. Essa expressão aqui, ela depende, né? Essa expressão aqui a gente tinha derivado, né? Ela é aqui, não é nada, importante está aqui, sigma k lambda φ. Então, se o campo está numa representação não trivial do grupo de Lorentz, isso aqui é zero, é não zero. Campo vetorial, campo espinorial, qualquer campo que não tenha spin zero, tá? Qualquer campo escalar tem essa derivada aqui, tem essa matriz igual a zero. Então, isso aqui é zero para campos escalares, então para campos escalares o tensor de energia e momento sai naturalmente simétrico. Mas se o campo tem spin, o spin então é fonte de antissimetria para o tensor de energia e momento. Aqui. Então, a gente conclui aí, né, que essa é a discussão importante. Quer dizer, a gente já entendeu que lá no caso do fóton, o que está gerando a não simetria do tensor de energia e momento é o fato do fóton ter spin, está na representação meio-meio do grupo de Lorentz. Então, vamos dizer assim, o spin, né, vamos dizer assim, como fonte para, assim, né, a parte antissimétrica do T canônico. Então, o momento canônico ele pode sempre ter uma parte simétrica, mas vai ter sempre uma parte antissimétrica se o campo tem spin. E aí eu vou deixar para vocês o seguinte desafio. Com o curso aqui, vocês já têm os elementos para entender. A gente já lembra que quando a gente trabalhou, pegar a seguinte situação, pegar um campo escalar real. Com o seguinte Lagrangiano. Meio de dmi que é Cohen-Gordon, mais no meio da Lambertiano de φ,
Então agora vamos trocar aqui o parâmetro de si. Aqui. Esse campo é escalar. Certo? Vou botar só aqui esse monte. Só, você propôs, desafio, só uma pergunta. Fala. Esse fato do spin influenciar na simetria do tensão energia momento, ela sempre pode ser corrigida, como você fez na última aula, para todos os spins, ou só Pode, ou isso vou fazer isso depois, pode. Esse termo é uma chamada prescrição de Bellin-Fante-Rosenfeld, que você pode sempre simetrizar o tensor de energia e momento, mexer no tensor de energia e momento, sem mexer na energia do sistema. Você pode passar, vou explicar isso depois, eu vou antes, ia só colocar essa questão, mas a gente vai olhar isso aqui, que é a chamada prescrição de Bellin-Fante. Rosenfeld, que ela vai fazer o seguinte, ela vai fazer a simetrização, nós vamos poder passar do tensor canônico em princípio não simétrico, por causa do spin, a gente vai, através dessa prescrição Bellin-Fante-Rosenfeld, a gente vai chegar ao tensor simétrico, o tensor simétrico, Tmin igual a Tmin, definindo Tmi como sendo T canônico, Mini, mais, vamos dizer assim, mais spin. Mais termos dependentes do spin. Só que, então eu modifiquei o tensor de energia momento, esse aqui é o canônico, que a gente derivou, tinha derivado já, eu posso jogar em cima dele termos dependentes do spin por causa dessa relação aqui, nós vamos ver. Essa relação que deu para nós, que é parte simétrica, né? Quer dizer, no fundo é isso aqui, Tmi menos Tmi igual a menos dk SK mínimo. Tinha chegado a essa relação anteriormente. Aí depois eu substituí isso aqui por duas vezes a parte simétrica, passei o 2 para cá. Mas agora eu estou deixando assim. Então nós vamos conseguir ver que nós vamos passar. Então esse tensor aqui tem parte antissimétrica. Vamos passar desse tensor para esse tensor, tal que θ mini igual a θ mini. Usando essa relação aqui, nós vamos jogar termos aqui que vão fazer essa compensação. E aí, a questão é, os tensores são diferentes, mas o que eles estão medindo é densidade. Aí, se eu calcular a energia do sistema pelo θ, quer dizer que é θ00, integrado em todo o espaço, eu vou tirar a energia total do sistema. Se eu integrar esse cara aqui, T00, se eu integrar em todo o espaço, esse cara aqui vai dar zero. Então, eu vou ter que a energia total do sistema fica invariante. Então, a gente vai poder passar de um tensor para outro, de um simétrico, do não simétrico para um simétrico, às custas dessa operação que a gente vai falar depois. E aí, claro, na gravitação, quer dizer, quando a gente acopla matéria com a gravitação, quando você pega, vamos sei lá, o Lagrangiano vai pegar gravitação, o Lagrangiano de Einstein, né? Então raiz de menos G, pensando nessa formulação mínima aqui da gravitação. Você vai acoplar a métrica agora ao tensor de energia momento. Vai botar então aqui raiz de menos G, aí vai botar aqui tensor de energia momento e a métrica. Então o tensor de energia momento que você coloca aqui, ele tem que ser simétrico, porque a métrica já é simétrica. Então ele automaticamente pega esse. Então você vai precisar desse. Quando você acopla a gravitação com matéria, você vai acoplar o tensor de energia momento que você vai colocar do lado direito das equações de Maxwell, é esse aqui. É o tensor de energia momento que é simétrico e é
automaticamente invariante de gauge também. Porque a simetria de gauge, como eu já tinha mostrado, não sei se foi nesse curso ou no outro, não direto, mas eu tinha mostrado para vocês que a simetria de gauge, ela está ligada ao spin. Eu preciso colocar a simetria de gauge no fóton para poder eliminar o spin zero. Existe uma relação entre spin, acho que foi nesse curso aqui, entre spin e simetria de gauge. Então, para ser invariante de gauge, eu tenho que mexer no spin. Então, essa combinação de Delimphandt e Rosenfeld, ela mexe no spin, fazendo dois exercícios, me dando dois bônus. Um é simetrizando o tensor de energia e momento, e segundo, fazendo com que ele seja invariante de gauge. Porque aí, é claro, eu quero que nas equações de Einstein, eu quero a fonte da meu espaço-tempo vai ser o tensor de energia e momento. E aí, é claro, eu quero que esse tensor de energia e momento da matéria seja invariante de gauge, porque eu quero obter uma geometria que não tenha nada a ver com a dependência de gauge do Newton. Então, essa discussão é importante para quem depois olha isso na gravitação também. Então, essa prescrição de Delimphandt e Rosenfeld, ela simetriza o tensor de energia e momento e resolve esses problemas para a gente, tá? Vamos falar sobre isso depois. Era essa a tua pergunta, né? Sim. Vamos lá, só para terminar esse desafio aí. Então, vamos olhar as equações de campo que vão sair daqui. Quando nós integrarmos por partes aqui, isso aqui vai produzir o menos da Lambertiana. Vai dar um fator 2 que vai cancelar, vai produzir menos delta φ da Lambertiana de φ. E esse aqui vai, como eu vou fazer duas integrações por parte, vai produzir um sinal mais. Então, as equações de campo que vão sair daí vão ser dmi φ, que é o primeiro termo, vai sair com sinal menos, mas eu vou multiplicar toda a equação por menos 1, e o segundo termo sai com sinal mais, e aqui vai ficar com sinal menos φ da Lambertiana ao quadrado atuando em φ. Então essa é a equação desse campo escalar aí, certo? E aí, pode só rapidinho fazer um exercício que a gente já fez, a gente multiplica essa equação aqui pela derivada do campo. E aí esse primeiro termo aqui é dmi φ, que eu vou escrever como sendo derivada, dmi, vou botar assim, do dmi φ, menos dmi φ, dmi φ. Vamos fazer assim, né? Estou tentando fechar a equação de continuidade. Então, o primeiro termo vai produzir para nós isso aqui. Tá? Dmi primeiro termo. Então, esse vezes esse deu isso aqui para nós. Mas que a gente já sabe pagar isso aqui, né? Esse termo aqui eu posso trocar a ordem das derivadas, né? Boto aqui dmi e aqui dmi. E aí fica a derivada do quadrado. Então, esse termo aqui eu posso escrever como sendo dmi de 1/2 e dmi φ. Então, de qualquer maneira, o primeiro termo já me dá dois termos típicos de equação de continuidade. Deixa eu apagar isso aqui. Então, esse primeiro termo aqui, fazendo esse cara aqui, ele me gerou esses dois termos aqui. Menos aqui, dmi, 1/2, dmi φ, dmi φ. Então, é o primeiro termo. Vamos dar uma olhadinha no segundo termo, que é o xi. Menos xi. Aí a gente tem da Lambertiana atuando em φ vezes dmi φ. Eu estou encaminhando para vocês para chegar ao ponto que eu quero deixar para vocês pensarem. Então, de novo, vou fazer a mesma coisa aqui. Vou escrever esse termo como sendo dmi de dmi dk
menos demi, decapa, fi, vezes demi, fi. Tá? Estou escrevendo esse termo aqui dessa forma. Joguei essa derivada para fora, produzi um termo tipo equação de continuidade e depois joguei essa derivada para cá. Deixa eu apagar isso aqui. Então ele vem com o sinal para menos si, demi, decapa, vezes demi, fi. Esse termo já está bom, já está dentro de uma equação de continuidade, né? Depois esse termo aqui vai ficar mais si, demi. Vou botar isso aqui já, botar um D'Alembertiano aqui, né? D'Alembertiano de fi. Vezes demi, fi. Isso igual a zero. Então multipliquei isso